Em Devoradora de Estrelas, Grace havia sido escolhido por Strat como astronauta da missão Hail Mary desde o começo, antes mesmo da tal explosão que matou o que ele acreditava que eram os planos A e B, que na verdade eram os planos B e C. E o próprio filme te mostra isso, sem dizer com todas as palavras, quer ver? Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop, e esse é o Cinema Explicado, onde eu trago o contexto ou significado de grandes momentos do cinema. E o primeiro sinal de que Grace foi escolhido número 1 da Strat tá logo no início do filme, quando ainda estamos nos perguntando, junto com ele, como um professor de escola fundamental foi parar em uma nave interestelar a anos-luz da Terra. Quando Grace conhece o Yao, que viraria o piloto da nave, ele diz que ele não tem a mesma coragem, que ele jamais faria uma viagem daquela. Imediatamente a tela corta pra Strat. E mesmo que você não tenha tido uma leitura ali da reação dela, tudo bem, né? Porque ela é propositalmente difícil de ler, e o Grace não a lê muito bem também, né? Mas ainda assim o filme aposta nesse truque de edição, do corte da câmera, buscando a reação dela, porque é um caminho do cinema de te fazer desconfiar de que aquela informação era importante pra ela. Por que que o fato de que o Grace não faria aquela viagem, teria medo de fazer aquela viagem, é algo que a Strat precisaria reagir na câmera? Aí tem a cena do karaokê, que é o que a gente já falou em outro vídeo. Eu acho engraçado, porque no meu último vídeo, muita gente concordou que a Strat cantou Sign of the Times como um aviso pro Grace, mas não que naquele ponto ela já havia escolhido ele pra fazer parte do projeto Hail Mary, que essa escolha só teria vindo depois da explosão, quando ela ficou sem opções. Só que isso não faria sentido, gente, porque a explosão acontece depois da cena do karaokê, entende? Se no karaokê ela não pensava em mandar o Grace como opção, o aviso dela, o Sign of the Times, o Just Stop Your Crying, não faria sentido. E vale lembrar também, os flashbacks do Grace sobre o que ele viveu na Terra são uma maneira da gente entender como ele tá fazendo sentido da missão dele enquanto ele conduz essa missão. Porque ele lembra do karaokê logo depois de falar com o Rocky sobre as conexões que ele teve no passado. Primeiro ele fala sobre uma mulher que ele perdeu, que agora tá com o Mark, e nós odiamos o Mark. Now she's with Mark. Rocky hate Mark. Mas depois ele lembra que, na verdade, aquela não foi a única conexão importante que ele fez. Ao lembrar da mensagem da Strat no karaokê, ele percebe que ela não era tão fria quanto ele achava, ou tão difícil de ler também quanto ele achava que ela era. Que ela, na verdade, tentou avisá-la porque ela gostava dele. Então, depois disso, quando os cientistas morrem na explosão, e ela vai até o Grace com uma escolha, ela, na verdade, tá fazendo como deveria ter sido se ela tivesse opções pra mandar no lugar dele. Ela segue o protocolo, também por respeito a ele. Mas, na verdade, ela já havia sido forçada a mudar o planejamento e obrigá-lo a ir, como a gente já sabe. Novamente, como eu falei no último vídeo, isso mostra que a Strat tem sentimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela sabe colocá-los de lado pra cumprir a missão de salvar a Terra. Esses são os caminhos que o filme usa pra nos mostrar tudo isso. E no livro há uma abertura maior, mas com uma diferença importante que, ao meu ver, muda tudo sobre a adaptação. No livro, o Grace tem um marcador genético raro que o tornaria resistente a muitos anos com o corpo parado em coma. Algo que não tem muita explicação no filme, né? Ele acorda depois de anos parado, consegue andar, se movimentar, enquanto os outros corpos da tribulação já estão dados como mortos. O filme não toca nesse assunto para deixar no ar essa possibilidade do Grace já ter sido escolhido pela Strat, mas a verdade é que no livro, o Dubois e o Shapiro também tinham esse gene, e era um critério para a seleção de toda a tripulação. Ou seja, no livro, o Grace era uma opção de contingência, mesmo que ele não soubesse disso. Mas o filme quis sugerir que ele sempre foi a opção, que ele sempre foi um escolhido. Além de traçar um paralelo, né, com as possibilidades. Porque quando ele pede pra Strat pra pensar sobre o assunto, pra pensar se ele faria a viagem, ela dá um tempo pra ele, ela dá 3 horas. Mas a verdade é que ele não tinha escolha. E quando ele tá no planeta do Rocky, no final, ele pede pra pensar se ele vai querer voltar pra Terra. E o Rocky diz: toma todo o tempo do mundo. É muito pra indicar que o Grace finalmente achou o lugar dele e que ele precisava ir naquela viagem de qualquer jeito pra poder encontrar o lugar dele, porque o lugar dele não era Terra, apesar de significar muito pra ele. Bom, no fim das contas, ele fez laços na Terra a ponto de ter quebrado o gelo da Strat, e eu fico feliz com isso porque ela não conseguiu manter a distância, ela quis dar aquele aviso pra ele, e isso acabou gerando uma das cenas mais bonitas do filme, que é a do karaokê.